Eu desmaiei no trabalho, e quando os médicos chamaram meus pais, eles se recusaram, pois iam à festa da minha irmã. Estou feliz sem o drama de certas pessoas. Minha irmã postou uma foto e me marcou, enquanto eu respirava por aparelhos. Dias depois eles me mandam mensagem: precisamos de você urgente. O zumbido agudo no meu ouvido direito era o único som que conseguia perfurar o nevoeiro de cansaço que me envolvia. Eu estava sentada na cadeira desconfortável do meu cubículo, encarando uma planilha que parecia dançar diante dos meus olhos. Os números não fechavam. De novo. Meu pai havia feito mais uma despesa de campanha, não declarada, e cabia a mim, como sempre, fazer a mágica acontecer. Mover dinheiro de uma conta para outra, reclassificar gastos, esticar meu próprio salário até ele quase rasgar, tudo para que a imagem dele como um político fiscalmente responsável permanecesse intacta. Meu celular vibrou na mesa. O nome, Helena, piscando na tela. Respirei fundo, sentindo uma pontada familiar de exaustão e dever. Oi, Lena. O que foi? Atendi, tentando manter minha voz calma. Do outro lado da linha, a respiração dela era rápida e ofegante, o prelúdio de uma crise. Eu não consigo respirar. Ela sussurrou, a voz embargada pelo choro. A mãe dele acabou de ligar. Ela quer mudar a cor das toalhas de mesa. Ela disse que o tom de marfim que eu escolhi é fúnebre. Fúnebre. Ela acha que meu casamento vai ser um funeral. Fechei os olhos. Toalhas de mesa. Era por isso que o mundo de Helena estava desabando hoje. Enquanto isso, eu tentava esconder um buraco de milhares de reais nas finanças do nosso pai, para que ele pudesse continuar sorrindo em santinhos e prometendo um futuro melhor para a cidade. Lena, respire fundo comigo, eu disse, no meu modo automático de gerenciamento de crises da Helena. Você se lembra do que a gente conversou? A cor das toalhas não define seu casamento. A mãe dele está apenas nervosa. Quer que tudo seja perfeito. Isso não é sobre você. Mas ela disse isso na frente do noivo, e ele não disse nada. Ele só ficou lá, olhando para o celular. Ele me odeia. Toda a família dele me odeia. Eu massageei minhas têmporas. Ele não te odeia, Lena. Ele provavelmente estava resolvendo algo do trabalho. Olha, eu vou ligar para a decoradora. Vou dizer que houve uma mudança de planos e que vamos optar por um branco clássico. Ninguém pode errar com branco clássico. Tudo bem? Eu resolvo. Houve um silêncio, seguido por um fungado. Você promete? Eu prometo, respondi, já digitando o número da decoradora com a outra mão. Agora vá lavar o rosto e tente não pensar mais nisso. Mamãe ficaria arrasada se seus olhos estivessem inchados para a prova do vestido amanhã. A menção da mamãe funcionou como um interruptor. A imagem era tudo. Helena concordou e desligou. Eu resolvi o problema das toalhas em menos de 2 minutos e voltei para a planilha que decidia o futuro político do meu pai. Essa era a minha vida. Eu era a engenheira de estruturas de uma casa de cartas. Meu pai era a fachada imponente, um político local cuja popularidade crescia a cada aperto de mão e discurso polido. Discursos que eu passava noites em claro escrevendo, garantindo que ele soasse apaixonado, mas acessível, forte, mas compassivo. Minha mãe era a esposa perfeita, sempre sorridente ao lado dele, com um trabalho de caridade impecável e um guarda-roupa que exalava elegância discreta. Ela era a personificação da graça, um papel que ela desempenhava com a precisão de uma atriz premiada. Helena. Helena era a obra-prima deles, a filha de ouro. Linda, charmosa e, o mais importante, noiva do filho de um dos empresários mais influentes do estado. O noivado dela não era apenas uma união de amor. Era uma fusão de poder, a jogada final para consolidar o status da nossa família. O casamento era o evento social do ano, a coroação de todo o projeto familiar. Meu papel nisso tudo? Eu não era para ser vista. Eu era a equipe de bastidores, a eletricista, a roteirista, a contadora
e a terapeuta não oficial. Meu trabalho era garantir que as luzes do palco principal nunca piscassem. Meu salário, ganho em um emprego que eu mal tinha tempo para me dedicar, de verdade, era quase que inteiramente desviado para cobrir os rombos do meu pai, os luxos da minha mãe ou os caprichos de Helena. Eu morava em um apartamento minúsculo, comia comida congelada na maioria das noites e usava as mesmas roupas há anos, enquanto eles viviam em um mundo de festas, jantares e aparências. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei minha mãe revisando a lista de convidados da festa de noivado. Ela nem levantou o olhar. Querida, preciso que você ligue para o buffet amanhã. Seu pai decidiu convidar o secretário de obras e sua esposa. Veja se consegue encaixá-los na mesa 7, perto dos Martins, mas não perto demais dos Silvas. Mãe, a lista já foi fechada. Eles disseram que não podiam mais fazer alterações. Ela finalmente me olhou, um vinco de impaciência se formando entre suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas. Então faça com que eles façam. Seu pai precisa do apoio do secretário. Isso é importante. Tudo bem, murmurei, sentindo meu corpo pesar uma tonelada. Eu só queria tomar um banho e desmaiar na cama. Eu ligo amanhã. Ótimo. Ela voltou para sua lista. Ah, e Helena estava um pouco chateada hoje. A família do noivo pode ser um pouco exigente. Tente ficar de olho nela. Não podemos ter nenhum tipo de drama antes da festa. Eu era a guardiã do drama, a controladora de danos. Eu acenei com a cabeça e fui para o meu quarto, que mal parecia meu. Não havia nada de mim ali, apenas a exaustão. Sentei na beira da cama e senti meu coração acelerar. Não era ansiedade, era algo mais físico. Uma pressão no peito, uma falta de ar súbita, tontura. Ignorei. Era só o cansaço. Tinha que ser. Eu precisava aguentar firme só mais um pouco, só até a festa de noivado passar. Depois talvez eu pudesse respirar. Mas enquanto eu estava sentada ali, a verdade fria me atingiu. Eu não era uma pessoa. Eu era uma função. Uma ferramenta usada para manter a máquina da família perfeita funcionando. E eu sentia, bem no fundo da minha alma, que aquela máquina estava prestes a me esmagar. O dia seguinte no trabalho foi um borrão. Eu executei as tarefas no piloto automático, a conversa com minha mãe ecoando na minha cabeça. Não podemos ter nenhum tipo de drama. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava segurar a xícara de café. A pressão no meu peito da noite anterior não tinha desaparecido. Pelo contrário, parecia ter se instalado como um inquilino indesejado. Cada e-mail que chegava, cada toque do telefone, parecia um golpe físico. A planilha do meu pai ainda estava aberta na tela, os números vermelhos me encarando como olhos acusadores. Eu precisava fazer a ligação para o buffet. Precisava reescrever um parágrafo do discurso de um evento de caridade para minha mãe. Precisava responder a uma mensagem de Helena sobre qual sapato combinava mais com o vestido da festa. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo, meu noivo. Amor, não se atrase hoje. Seus pais fazem questão que a gente chegue cedo na festa da sua irmã. Beijos. Uma onda de tontura me atingiu. Ele também. Parte do espetáculo. Eu olhei para a mensagem, para a planilha, para a minha lista de tarefas que só continha as necessidades dos outros. E foi aí que aconteceu. A pressão no meu peito explodiu. O ar de repente ficou denso, impossível de respirar. Meu coração começou a bater descontroladamente, não no meu peito, mas nos meus ouvidos. Um tambor de guerra furioso e ensurdecedor. As luzes do escritório se tornaram estrelas ofuscantes, e o zumbido dos computadores se transformou em um grito agudo. Tentei me levantar, talvez para ir ao banheiro, para tomar um ar, mas minhas pernas não obedeceram. Minhas mãos deslizaram do teclado para a mesa, e a última coisa que vi antes de tudo ficar escuro foi o rosto preocupado de uma colega de trabalho se aproximando. Acordei com o cheiro de antisséptico e o som rítmico de um bip. Uma luz suave filtrava pelas persianas de uma janela que não era a do meu quarto. Eu estava em uma cama de hospital, com um acesso intravenoso no dorso da minha mão. Minha cabeça estava pesada,
como se estivesse cheia de algodão. Um médico de aparência cansada entrou no quarto, sorrindo gentilmente. "Bem-vinda de volta", disse ele, olhando para uma prancheta. "Você nos deu um belo susto. Teve uma crise de pânico severa, exaustão aguda. Seu corpo basicamente puxou o freio de emergência. Demos um sedativo para te ajudar a descansar. Minha garganta estava seca. Minha família?" Consegui sussurrar. O médico hesitou, e sua expressão mudou de profissional para levemente desconfortável. "Sim, nós ligamos para o número de emergência que encontramos no seu celular. Um senhor que se identificou como seu pai." Um pingo de alívio percorreu meu corpo. Eles sabiam. Eles viriam. Ele disse que... Bem, o médico pigarreou. Ele disse que vocês tinham um evento familiar muito importante hoje, a festa de noivado da sua irmã, e que seria impossível para eles virem. Disse que era um evento crucial para a imagem da família e que ligaria mais tarde para saber notícias. Ele me olhou com uma compaixão que só um estranho poderia oferecer. "Sinto muito." As palavras dele pairaram no ar. Impossível. Crucial para a imagem da família. Não era uma desculpa. Era uma declaração de prioridades. Meu colapso, minha saúde, minha existência, era menos importante do que uma festa. O alívio que eu senti momentos antes se transformou em um gelo que começou nos meus pés e subiu lentamente, congelando tudo pelo caminho. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas fiquei ali, olhando para a parede branca, sentindo o efeito do sedativo lutar contra a clareza horrível daquele momento. Pensei em Ricardo. Ele devia estar a caminho. Ele viria. Ele não era como eles. Horas se passaram. A tarde deu lugar à noite. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Nenhuma mensagem. Uma enfermeira entrou e me trouxe uma bandeja com gelatina e um caldo ralo. Ela me entregou meu celular, que estava em um saco plástico com meus outros pertences. "Seus sinais vitais estão estáveis. O médico disse que você provavelmente terá alta amanhã de manhã." Ela disse com um sorriso gentil e me deixou sozinha novamente. Liguei a tela do celular com os dedos trêmulos. Nenhuma chamada perdida dos meus pais ou de Ricardo. Apenas algumas mensagens de colegas de trabalho perguntando se eu estava bem. E então, uma notificação apareceu. Uma notificação que mudaria tudo. "Helena marcou você em uma foto." Meu polegar se moveu quase por vontade própria. O aplicativo se abriu e a foto carregou. Lá estavam eles. Em pé, em um salão luxuosamente decorado, com lustres de cristal brilhando acima deles. Meu pai, com seu sorriso de político, segurando uma taça de champanhe. Minha mãe, deslumbrante em um vestido de seda azul, o retrato da felicidade materna. Helena, no centro de tudo, radiante, com os braços entrelaçados com seu noivo. E ao lado dela, sorrindo para a câmera como se nada no mundo estivesse errado, estava Ricardo. Meu noivo, com o braço dele casualmente repousado nas costas da minha irmã. Todos eles brindavam, felizes, perfeitos, e então eu li a legenda, as palavras digitadas sob a imagem brilhante. Uma noite perfeita, feliz sem o drama de certas pessoas. E lá estava a marcação. Meu nome, ligado àquela frase, para que todos vissem. Eu não era apenas esquecida. Eu era o drama. O obstáculo. Para a noite perfeita deles. Meu corpo desmaiando no chão do escritório. Minha respiração falhando. Meu coração quase saindo pela boca. Tudo isso foi reduzido a um drama inconveniente. Um espetáculo que eles estavam felizes em evitar. A marcação não foi um acidente. Foi uma punhalada. Foi uma mensagem deliberada, cruel e clara, para mim e para quem mais visse. Eu não fazia parte daquela imagem perfeita. Eu era a sujeira que eles varreram para debaixo do tapete antes de receber as visitas. Naquele quarto de hospital estéril, ao som do bip constante do monitor cardíaco que media minha vida solitária, algo dentro de mim se partiu. Não, se partiu. Se desintegrou.
Toda a lealdade cega, todo o sacrifício silencioso, todo o amor incondicional que eu sentia por eles, tudo virou pó. A garota que faria qualquer coisa para proteger sua família morreu naquela cama. No lugar dela, nasceu uma clareza fria, cortante como um caco de vidro. Eles não me viam como filha, ou irmã, ou noiva. Eles me viam como uma ferramenta que havia quebrado e sido descartada. E olhando para a foto deles, sorrindo sem mim, eu finalmente entendi. Ferramentas não sentem. E a partir daquele momento, eu também não sentiria. Pelo menos, não por eles. Receber alta do hospital foi como respirar pela primeira vez depois de quase se afogar. O ar lá fora parecia mais limpo, o sol mais brilhante. Era o mesmo mundo de antes, mas eu era uma pessoa diferente nele. A primeira coisa que fiz quando cheguei ao meu pequeno apartamento não foi chorar ou me desesperar. Foi pegar meu celular, abrir minha lista de contatos e, com uma calma que me surpreendeu, bloquear 4 números: pai, mãe, Helena e Ricardo. Um por um, o polegar pressionando a tela, cada toque era um elo de uma corrente se partindo. Antes de o último bloqueio se confirmar, vi as mensagens que haviam chegado enquanto eu estava sedada. Minha mãe. O médico disse que você está bem. Descanse. Não se preocupe conosco. A festa foi um sucesso. Ricardo. Fiquei sabendo do seu problema. Foi uma noite complicada. Precisamos conversar quando as coisas se acalmarem. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhuma palavra de desculpa. Meu colapso era um problema. A festa deles, um sucesso. Apenas fatos, desprovidos de qualquer calor. Aquilo apenas solidificou minha decisão. O silêncio era a minha única resposta. A semana que se seguiu foi uma revelação. Sem o peso constante da minha família nos meus ombros, eu comecei a me redescobrir. Eu dormi 8 horas seguidas pela primeira vez em anos. Eu comprei mantimentos e cozinhei uma refeição de verdade, em vez de comer uma barra de cereal sobre a pia. Sentei-me em um parque perto do meu prédio e li um livro por 2 horas, sem interrupções, sem telefonemas de pânico sobre toalhas de mesa. Eu percebi o quão encolhida eu vivia, sempre pronta para a próxima crise, para o próximo incêndio, que eu teria que apagar. Pela primeira vez não havia fogo. Havia apenas paz. Uma paz frágil, mas minha. Eu ignorei os e-mails do trabalho, pedi uma licença médica e me concentrei em uma única coisa: respirar. Exatamente 1 semana depois, a paz foi estilhaçada. Eu estava regando uma samambaia que havia comprado por impulso quando meu celular, conectado ao Wi-Fi, começou a vibrar sem parar. Eram notificações de aplicativos de mensagens, e-mails, até mesmo tentativas de chamadas de vídeo. A barragem era tão intensa que o aparelho esquentou na minha mão. A curiosidade venceu a cautela. Desbloqueei temporariamente o número do meu pai. Instantaneamente, uma torrente de mensagens invadiu minha tela. Ligue para mim agora. Onde você está? Isso é uma emergência familiar. Helena arruinou tudo. Tudo. A família do noivo cancelou a reunião de hoje. Sua mãe não para de chorar. E então, a última, em letras maiúsculas. Precisamos de você urgente. Eu li as mensagens sem sentir nada, nenhuma pontada de ansiedade, nenhum senso de dever. Era como ler a sinopse de um filme de drama que eu não tinha interesse em assistir. Coloquei o celular no balcão e terminei de regar minha planta. Apenas horas depois, quando a noite caiu, outro número desconhecido me ligou. Eu atendi. Graças. Adeus! A voz histérica da minha mãe gritou do outro lado. Por que você não atende nossas ligações? Você tem ideia do que aconteceu? Eu permaneci em silêncio. Foi Helena. Ela continuou, sem precisar de incentivo. Estávamos em uma reunião de planejamento na casa da família dele. A mãe dele fez um comentário, algo sobre a importância da discrição e de manter os problemas familiares em privado. E sua irmã, ela surtou. Ela simplesmente explodiu na frente de todos. Minha mãe fez uma pausa para respirar. Um soluço escapando.
Ela começou a gritar. Gritou que estava cansada de fingir, que nossa família era uma farsa. Contou sobre a pressão que colocamos nela, sobre as crises de ansiedade que ela tem e que você sempre resolvia. Ela disse que o noivado era só um negócio para o papai. Ela expôs tudo. As finanças, as mentiras, tudo. Eu podia visualizar a cena perfeitamente. A sala de estar impecável da família do noivo, o chá servido em xícaras de porcelana e Helena, a filha de ouro, finalmente quebrando seu molde dourado e revelando o caos que havia por baixo. O caos que eu passara a vida inteira contendo. Eles ficaram horrorizados. Minha mãe choramingou. O noivado foi suspenso. Eles querem repensar a união. A carreira do seu pai, nossa reputação, está tudo por um fio. Ele precisa que você conserte isso. E ali estava. A verdade nua e crua. Naquele momento, a ficha final, a mais importante, de todas, caiu. Eles não me ligavam porque sentiam minha falta. Não me queriam porque estavam arrependidos. Eles não precisavam do meu dinheiro ou da minha assinatura em um documento. Eles precisavam da minha habilidade. Precisavam da pessoa que sabia exatamente o que dizer para acalmar Helena. Precisavam da estrategista que sabia como torcer uma narrativa, como suavizar uma crise, como fazer uma mentira parecer uma verdade plausível. Eles precisavam da minha capacidade de manipulação e controle, as mesmas qualidades que me esgotaram até eu desmaiar. A problemática, a fonte do drama, era a única que poderia limpar a bagunça que a perfeição deles havia criado. Seu pai quer se encontrar, disse minha mãe, sua voz agora mais firme, como se estivesse me dando uma ordem. Amanhã, naquele restaurante perto do escritório dele. Esteja lá. Precisamos de um plano para convencer o rapaz a voltar e para salvar o nome da nossa família. Eu olhei pela janela do meu apartamento para as luzes da cidade. Eu não era mais uma peça no jogo deles. Eu era o próprio tabuleiro. Tudo bem, eu disse, minha voz soando fria e desconhecida até para mim. Eu estarei lá. Desliguei antes que ela pudesse dizer outra palavra. Eles me esperariam com um roteiro, prontos para me usar mais uma vez. Mal sabiam eles que, desta vez, eu estava indo para a reunião com um roteiro meu. Entrei no restaurante e os vi sentados em uma mesa nos fundos, um trio de estátuas nervosas. Meu pai não parava de ajeitar a gravata, que já estava perfeitamente alinhada. Minha mãe torcia um guardanapo de linho nas mãos, seu rosto uma máscara de ansiedade mal disfarçada, e Helena olhava para o prato vazio, pálida e encolhida, a personificação da derrota. Pela primeira vez na vida, eu não senti uma pontada de pena ou o impulso de consertar. Senti apenas uma distância tranquila. Eu me aproximei da mesa e me sentei, e o simples ato de eu não parecer quebrada pareceu desarmá-los completamente. Meu pai limpou a garganta, assumindo o controle como sempre fazia. Filha, ele começou, com uma voz que tentava ser paternal e arrependida, mas que soava oca. Nós erramos. Estávamos sob uma pressão tremenda com a festa e não pensamos direito. Nós sentimos muito. Minha mãe acenou com a cabeça, forçando um sorriso trêmulo. Sentimos sua falta. Precisamos de você. Nós somos uma família. Era o roteiro que eu esperava. O pedido de desculpas superficial, a declaração de família, como uma arma para me puxar de volta. Eles estavam prestes a me dar as ordens. Ligue para o rapaz, convença-o. Escreva uma desculpa pública para Helena assinar. Faça a sua mágica. Eu levantei minha mão, um gesto pequeno, mas que o silenciou imediatamente. Eu não vim aqui para ouvir desculpas, eu disse, minha voz calma e firme. Eu vim para contar uma coisa. Eles se entreolharam, confusos. A dinâmica havia mudado. Eu não estava reagindo, estava agindo. Enquanto eu estava no hospital, continuei, olhando diretamente para o meu pai.
Eu recebi uma ligação interessante. De um jornalista de um dos maiores jornais do estado. Parece que minha ausência na grande festa de noivado da minha irmã foi notada. Ele achou curioso. A filha problema, que nunca aparece, convenientemente some no evento mais importante da família exemplar da cidade. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. O controle da narrativa era a coisa mais importante em seu universo. A ideia de um jornalista bisbilhotando era seu pior pesadelo. Ele queria fazer uma matéria, expliquei, saboreando a ironia. Um perfil, sobre como vocês são uma família modelo. Como meu pai, o político em ascensão, e minha mãe, a filantropa, criaram 2 filhas de tanto sucesso. Ele está muito ansioso para falar comigo, para saber os segredos do nosso sucesso. Minha mãe ofegou. Helena finalmente levantou a cabeça, seus olhos arregalados de pânico. Eu não vou mentir por vocês, afirmei, deixando as palavras pairarem no ar. Acabou. Mas eu também não vou destruir vocês. Vou dar a vocês uma escolha. Inclinei-me para a frente, minha voz baixa, mas cada palavra carregada de peso. O jornalista está esperando meu retorno. Vocês têm 24 horas. Vão redigir e emitir uma nota pública. Não para a família do noivo, mas para a imprensa. Uma nota honesta. Vão falar sobre a pressão para manter as aparências na vida pública. Vão admitir que Helena está passando por um esgotamento causado por essa pressão e que, como família, vocês falharam em apoiá-la adequadamente. Vocês vão transformar essa crise em uma história de conscientização sobre saúde mental. Vocês vão controlar a história, mas vão usar a verdade. Eu fiz uma pausa, olhando para cada um deles. O choque em seus rostos era a minha resposta. Se não o fizerem, concluí. Se até amanhã, neste mesmo horário, essa nota não for pública, eu simplesmente vou atender a ligação dele e vou contar a minha versão. A versão sobre o hospital, a legenda da foto, o dinheiro, os discursos, a versão completa. Eu não vou gritar, nem fazer acusações. Apenas vou contar os fatos. A escolha é de vocês. Querem ser a família que corajosamente admitiu seus erros ou a família cuja farsa foi exposta por sua própria filha? Levantei-me da cadeira. O poder dele sobre mim sempre esteve na minha disposição de guardar seus segredos, de manter o teatro funcionando. Ao me recusar a fazer isso, eu não estava jogando o jogo deles. Eu estava derrubando o tabuleiro. Eu não quero seu dinheiro. Não quero suas desculpas. Eu quero minha paz. Eu disse, mais para mim mesma do que para eles. Virei-me e saí do restaurante, sem olhar para trás. Eu não sabia o que eles fariam, e pela primeira vez, eu genuinamente não me importava. Minha superação não estava em vê-los arruinados ou implorando por perdão. Estava na caminhada para fora daquele restaurante, sentindo o sol no meu rosto. Estava na compreensão de que, ao entregar a eles a responsabilidade por sua própria narrativa, eu finalmente me libertei da minha. Eles poderiam escolher a verdade ou a exposição, mas qualquer que fosse o caminho, a cortina do teatro deles estava caindo. E eu finalmente estava livre. Eu não era mais a guardiã dos segredos deles. Eu era, enfim, a autora da minha própria história. E ela começava agora, com uma página em branco e uma sensação de paz que valia mais do que qualquer acerto de contas.